O Willian chega e a Fiel está empolgada. E nós queremos saber, é a melhor contratação da temporada? Na sua opinião, fã de esporte? Hashtag na veia. O Willian do Corinthians é a melhor contratação da temporada? Vou rolar a bola para você, Calçade. Pegando o histórico dele todo aí, é a melhor contratação? Da temporada de todos os clubes? Isso, tô botando aí Hulk, Diego Costa, todo mundo, Miranda. Não, calma. É cada um na sua. O Miranda está respondendo dentro daquilo que se esperava? Sim. Sim. O Hulk? Sim. Diego jogou alguns minutos e já mandou ver, já fez o gol do Atlético. Então, assim, eu não posso pegar um jogador que nem jogou, mas a gente tem a expectativa que jogue, porque é o seguinte, o Willian é uma contratação, se você diz o seguinte, o Atlético Mineiro contratou o Willian, você vai falar, o Atlético ainda contratou o Willian, porque você já olha uma baita contratação. Se fosse o Flamengo contratou o Willian, o Flamengo, contratou o Willian, então foi o Corinthians. Então o Willian está no nível que ele jogaria em todos esses times. Ele poderia jogar, ele não seria um reserva de luxo apenas. Então é uma enorme contratação. Agora, não dá para rebaixar Hulk, Diego Costa, Miranda, cada um na sua. O zagueiro sempre é uma contratação. Para quem? Assim, para aqueles olhares menos atentos do futebol, um zagueiro é sempre uma contratação menor do que um atacante. Mas a gente sabe o quanto o Miranda pode estar ajudando o São Paulo, né, evitando que o São Paulo ainda tivesse mais problemas. Então tem vários jogadores aí, mas Hulk tem que estar nessa prateleira. Eu acho que ele está na prateleira do Hulk, do Diego Costa, do Miranda, que é uma prateleira muito alta no momento de maior crise talvez do futebol brasileiro, com quedas abruptas de receitas, o futebol brasileiro está trazendo todo mundo de volta. O futebol brasileiro é mágico. Pois é, e os nossos vizinhos aqui estão preocupados, principalmente os argentinos, né, que não estão conseguindo contratar ninguém. Tem muita gente de nome, muita gente boa, com experiência, voltando para o futebol brasileiro. E a pergunta que vale para você, fã de esporte, hashtag na veia, e também para o Vitor Birner agora. O Willian é a maior contratação da temporada, marcada aí por grandes contratações e que podem ainda continuar acontecendo. Qual é a sua opinião, Birner? Eu assino embaixo do que disse o professor Calçade. O Miranda, por exemplo, carrega a linha de zaga do São Paulo nas costas. Ele acabou de fazer, se não me engano, 13, 14, 15 partidas seguidas com risco de lesão, porque está jogando várias vezes em seguida, porque quando ele sai, a queda é enorme. Quantos pontos o Atlético tem a mais no Campeonato Brasileiro e quão mais fácil foi a classificação com o River Plate porque o Hulk jogou? Se eu disser que agora que o Willian é uma contratação maior que essas, eu vou estar desmerecendo, ou vai parecer que eu estou desmerecendo o que esses jogadores fizeram, só para citar esses. Eu acho que o Diego Costa também vai ser uma senhora contratação, concordo com o que o Calçade disse. Eu só tenho um adendo em relação ao Willian, que acho que na prática ainda não se comprovou, porque ele não jogou. A gente tem que entender o impacto que ele vai ter no contexto em que ele vai ser colocado. Eu acho que isso pesa muito para a gente fazer uma avaliação racional lá na frente. Mas se o mercado de fora, a Premier League, por exemplo, quisesse um jogador desses para atuar, o primeiro que ele olharia, claro, cada time precisando do seu jogador, mas se fosse começar, tem que pegar um desses, eu estou começando a montar um time do zero. O primeiro que eles iam olhar é o Willian. Talvez ele seja um jogador com mais condições hoje desses de atuar num campeonato como a Premier League, né? Eu até acho que o Hulk poderia também, mas é um pouco diferente a situação. Acho que o Miranda teria mais dificuldade por conta do tipo de jogo, o que não quer dizer que o Miranda aqui não seja extremamente útil, né? Ou que ele não vai ser tão útil para o São Paulo na sua função quanto o Willian vai ser para o Corinthians, mas desses o que teria mais mercado fora do país, vamos dizer assim, a contratação mais europeia de todas é a do Willian. Eu vou definir assim. E por enquanto não é a maior nem do Corinthians, né? Então, mas acho que aí, assim, o Birner está se referindo ao momento que cada um desses jogadores atravessava quando chegou, quando veio. Isso. Então, de todos eles, não tem dúvida nenhuma que o Willian é aquele que tinha ainda mais mercado na Europa, né? Se não num clube que ia brigar por Champions, num clube de segundo escalão europeu, que não é
pouca coisa, ele acabou optando vir para o Brasil. Eu até acho que a gente pode dizer que é a contratação de maior impacto. E aí, quando eu estou falando impacto, eu estou me referindo também ao fato de que ele chega a um time que, mesmo que tenha contratado Renato Augusto e Juliano, não é um time como o do Atlético, né? Não tem todas as alternativas. Então, claro que o impacto de uma chegada de um jogador como o William ao Corinthians tende a ser maior do que o impacto de uma contratação do Atlético, que tem vários caras monstruosos chegando, né? E aí vale o Nacho também, embora não tenha vindo da Europa, o Hulk, que ao contrário do William já mostrou do que é capaz, né? Está mostrando no futebol sul-americano do que ele é capaz, o que ele é capaz de fazer. Então tá absurda a entrega do Hulk. Eu não acho que necessariamente o William vai jogar mais do que o Hulk está jogando. Não sei, não dá para afirmar. Quem vai ser a melhor contratação, a gente vai saber no final da temporada. Se vai ter sido o Hulk, se vai ter sido o Diego Costa ou se vai ter sido o William. Para mim, esses são os 3 candidatos do ponto de vista de potencial, de entrega e tudo mais. Esses são os 3 candidatos, é uma resposta que a gente só vai ter no final da temporada. Agora, o William está chegando para um clube que é hoje, né, um time que é hoje mais fraco do que o seu adversário, do que o seu rival, do que o rival onde estão chegando, onde já chegaram Diego Costa e Hulk. Então, eu classificaria assim, João. Não dá para dizer a maior a gente vai saber no final da temporada, porque de fato o futebol brasileiro contratou vários nomes vindos do futebol europeu, mas ele é talvez a de maior impacto. Pois é, isso aí que a gente quer saber. Tem uma resposta aqui muito legal na hashtag na veia, e olha, é por aí mesmo. O Avogado da Lei. A maior contratação da temporada do futebol brasileiro é Mauro Zarate no meu Mecão, o Coelho, o América de Minas. É verdade, rapaz. Se Mauro for por Zarate. Impacto, né, João? Realmente dá até para colocar o Zarate no América, porque parece uma contratação absolutamente aleatória, inesperada e inacreditável. Pois é, Mauro Zarate, tem história, futebol europeu, futebol italiano, Boca Juniors, Vélez, tá aí, no América Mineiro. Um abraço para a torcida do América, do Coelhão de Minas, Mauro Zarate, também tem que entrar aqui na relação. Foi uma contratação interessante, vamos ver se ele vai conseguir em campo ajudar o América. Agora, amanhã é aniversário do Corinthians, né? E nós produzimos aqui uma tela com um possível time do Corinthians, porque virou uma brincadeira, um exercício dos corintianos. Como é que vai ser o time? A volta do todo-poderoso Timão. Silvinho pode montar assim: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Renato Augusto e Juliano. Roger Guedes, Jô e William. Você assina embaixo essa escalação aí, Mauro Naves? Olhando aqui, não sei, você tirou, tá bom, quem fez aí, bom time, hein, Mauro? Tiraram o Gustavo Mosquito do foi time, é isso? Foi o Talibã da Fiel, quem fez foi o Talibã da Fiel, quem montou o time. Pois ele montou assim, ele falou que esse é o time ideal aí. Não, pode vir a ser, como o Guedes pode ir para centroavante no lugar do Jô, e o Mosquito, pelos serviços prestados e que colocou o time na posição que está hoje, sem ter os jogadores anteriormente, deve-se muito ao Mosquito. Eu acho que se o Silvinho for naquela linha de merecimento do Tite, e o Silvinho é muito da linha do Tite, ele não sai tirando o Mosquito do time assim, de qualquer jeito, não. Porque o que se esperava e que se espera ainda é que esses todos entrem aí, o Guedes, o próprio Renato Augusto, né? E, óbvio, o William que chegar agora, entra em forma e que o time tivesse num patamarzinho bom ali, do meio da tabela para cima. Isso se deve muito ao Mosquito. Então, assim, a resposta, se esse aí vai ser o time ideal, vai depender do que o Jô vai entregar. Se o Jô não entregar, e agora ele fez um jejum enorme, agora fez um gol importantíssimo, etc. Ele tem feito outro tipo de trabalho, né? Apesar de ter feito o gol de centroavante ali, dentro da área e tal, ele tá saindo muito da área. Nesse último gol contra o Grêmio, ele estava lá na posição que se espera do artilheiro, centroavante e tal.
mas de uma falta que ele sofreu, ele próprio tinha sofrido fora da área, ele está saindo para ajudar, o Silvinho tem elogiado, mas de centroavante espera-se gols, né? E o Jô não estava em grande fase até fazer esse gol aí, apesar de ser o artilheiro, mas são muito poucos gols no ano aí para o Jô. Então não sei se o Mosquito sai de imediato, não. E com relação à pergunta anterior, só o pitaco que eu ia dar é que o William ainda não é o melhor nem no Corinthians, né? Exatamente porque não jogou. Eu acho que, e aí vamos ter uma grande disputa, o melhor hoje é o Juliano, óbvio, primeiro que entrou em forma, tem ajudado, bons passes e tal. Mas o cara que mais pode ajudar nisso aí chama-se Renato Augusto. Se o Renato voltar ao nível 80% do que ele já jogou, etc., o Renato é a cabeça do esquema ali. O Renato é cerebral. O William vai chutar uma falta, o William vai driblar, o William vai cruzar, seja para o Jô, para o Guedes, vai fazer seus gols e tal. Mas acho que o papel para que esse time possa sonhar com vaga em Libertadores, as 4, etc., ainda passa, na minha opinião, muito pelo que o Renato Augusto poderá entregar. Acho uma enorme contratação. Vamos ver, né, em que ponto ele vai estar. Vai demorar mais que os outros, pela idade, tempo que ficou sem jogar. O Guedes deve entrar em forma mais rápido, o William também. Já estava lá, não estava parado há tanto tempo. Mas, se bem que o Diego Costa estava parado desde dezembro, chegou aí, não treinou nem uma semana e já meteu o gol, né? Mas acho o Renato um cara fundamental para dar certo esse Corinthians. Muito bem, é isso aí, o Timão turbinado. Quarto lugar passa a ser o mínimo no Brasileirão 21. Vamos aguardar, né? O Corinthians em breve terá todos esses jogadores aí à disposição. A Fiel está empolgada e o nome do Davi Luiz está toda hora no noticiário, né? Então hoje subiu a hashtag no Twitter Davi Luiz no Corinthians e virou uma das mais comentadas do Twitter brasileiro. Nenhuma surpresa, afinal de contas estamos falando de Corinthians, né? Uma torcida gigantesca. E isso foi tomando uma proporção tão grande a ponto que o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, ele chegou e declarou o seguinte: gente, não tem nada com Davi Luiz. O Corinthians não fez proposta, o Corinthians não tem interesse em Davi Luiz. Mas a Fiel gostaria de ter o Davi Luiz. E a torcida do Flamengo está sonhando com a vinda do Davi Luiz. Por que tanta gente quer o Davi Luiz? Vale lembrar que, infelizmente, no 7-1, ele que tem uma carreira brilhante no futebol europeu, mas ele foi um dos jogadores mais marcados naquela que foi a pior derrota do nosso futebol e da história do futebol. Ele foi muito criticado. E agora, em 2021, as duas maiores torcidas do Brasil e outras torcidas, quando se fala no nome do Davi Luiz, há uma agitação muito grande. Por que isso, no seu entender, Vitor Birner? É o carisma? É a bola? É a liderança? É a carência? Quais são os argumentos para essa exaltação ao Davi Luiz e tanta gente querer o Davi Luiz no seu time, na sua opinião, Birner? Acho que é porque ele é um bom zagueiro, porque ele é um zagueiro melhor que a média dos zagueiros daqui. Porque ele é um zagueiro que está acostumado a jogar num futebol mais competitivo que o futebol daqui. E aqui, num sistema de marcação bem encaixado, isso é essencial para qualquer zagueiro, não serve só para o Davi Luiz, ele tornaria o time mais forte. Até acho que o Flamengo seria mais beneficiado com a contratação do Davi Luiz do que o Corinthians, tá? Porque o João Vitor tem crescido bastante na zaga e parece que ganha a confiança do torcedor. O Gil é pior que o Davi Luiz, mas de qualquer maneira não é um zagueiro que você olhe e fale, não, é um mau zagueiro, não, é um bom jogador. E o Flamengo tem um zagueiro só em que a torcida confia e que joga pouco, o Rodrigo Caio. Acho também que o jeito do Davi Luiz conquistaria a torcida do Flamengo rapidamente se as atuações em campo forem boas. Isso é essencial. E para isso o Flamengo precisa ter um sistema de marcação, repito, bem encaixado. Eu acho que o Davi Luiz, na goleada para a Alemanha, ele é muito mais vítima do que responsável. O Brasil faz um tipo de marcação contra a Espanha, com a qual o Filipão pouco trabalhou na sua carreira, jogando com um time com as linhas um pouco mais avançadas na final da Copa das Confederações.
tenta reproduzir isso na Copa do Mundo inteira, não consegue na Copa do Mundo inteira, e de repente se viu contra o time que tinha o melhor toque de bola do Mundial, uma saída de bola exímia, e tomou um baile previsível. Previsível. Muito previsível. O Brasil tinha que ter jogado de uma maneira diferente aquela partida. E eu gosto muito do Scolari. Eu fui um scolarista por muitos anos. Quando tratava o Luxemburgo como o melhor técnico do país, eu sempre defendia muito o Scolari, porque apesar de não fazer um jogo elaborado como o do Luxemburgo, mas o que o Luxemburgo tinha mais repertório, ele era capaz de anular as virtudes dos adversários e trabalhar em cima dos defeitos dos adversários melhor do que o Luxemburgo, e conseguiu ganhar alguns campeonatos com times piores que os do Luxemburgo, né? Eu apoiei muito a ida do Scolari em 2002 para a seleção brasileira e não fui contra, para ser bem claro, não vou fugir da responsabilidade, a ida do Scolari na Copa do Mundo daqui, quando o Brasil perdeu. Então, eu me sinto muito confortável para criticar o treinador. Não dá para colocar na conta do Davi Luiz aquele resultado. O time inteiro estava mal preparado para aquele jogo e estava perdido. E a carreira do Davi Luiz, ela é muito maior e muito melhor do que aquilo. E talvez os torcedores vendo o jogador regularmente saibam disso. Perfeito. Acabou, então, hein, Jean? realmente Jean? Ele foi injustiçado. Pera aí, Mauro, pera aí só um minutinho. Ele foi injustiçado, realmente, né, o Davi Luiz. Mas ele até hoje é muito lembrado por aquilo. Foi um dos caras mais marcados. Aquelas injustiças que a gente está aí acostumado a ver no futebol. O Mauro está falando de acabou, é por causa da janela de transferências, né? Já já a gente vai falar sobre isso aqui no nosso... Acabou, hein? Já estava acompanhando. O caso fechou. Nem todos, né? Em outros não. Em outros não. Calma, Portugal, que a gente não. vai falar sobre isso já já. João. Em outros lugares não. Portugal interessa muito. Estamos falando de Davi Luiz, olha aí. Cuidado.